Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos. É com muito gosto que vos recebemos na sessão de hoje do webinar integrado na pós-graduação em Strategic HR Practices. O meu nome é Beatriz Pereira e estarei convosco durante toda a sessão a fazer a moderação. E para vos dar algum contexto sobre a pós-graduação em Strategic HR Practices foi desenhada para responder aos desafios atuais de gestão de pessoas, combinando assim uma forte componente académica com ferramentas práticas aplicáveis ao contexto organizacional. E na sessão de hoje iremos aprofundar a temática de People Analytics, que irá explorar um bocadinho como transformar dados em insights estratégicos para apoiar a tomada de decisão em recursos humanos e potenciar o impacto do talento nas organizações. Convido todos os participantes a colocarem as suas questões na aba aqui em baixo de Q&A. Asseguro-vos que vamos tentar ao máximo responder a todas as questões que puserem por lá. E para nos guiar nesta sessão, temos connosco Joana Macedo, docente da pós-graduação em Strategic HR Practices e partner na SHL Portugal. Professora Joana, muito obrigada por estar connosco. Passo-lhe agora a palavra para poder continuar com a sessão. Ok, muito obrigada, Beatriz, e muito bom dia a todos. É com muito gosto que estou aqui, que aceitei aqui este desafio para vir falar um bocadinho sobre People Analytics, uma das unidades curriculares, precisamente na pós-graduação em Strategic HR Practices, e claramente um dos temas, no topo das prioridades da RH, hoje e nos últimos anos, e creio que no futuro também. Bem, então, sem mais demoras, se calhar vamos mergulhar no tema, e começando aqui então, precisamente por um vídeo bastante curtinho, que nos permite refletir um pouco sobre estas questões, precisamente como é que podemos definir o que é isto People Analytics e como é que podemos aplicar. Water break, everyone. Own your thing and your water. It's incredible how the data revolution has changed things. But having all this information doesn't help if we can't make sense of it. In our business, so much of what we knew about our people was still based on intuition, not real insight. That changed when we got people analytics right. Now we can cut through the noise and focus on the information that helps us address our biggest challenges. I used to worry about the risk to my business of our best people leaving. Now I can do something about it. I'd worry about understanding what motivates our top talent and how to get them to achieve their potential. Now, through analytics, I don't. And I'd worry about having the right people to respond quickly enough to our biggest market opportunities. Now I get the right people in the right place at the right time. So now that the decisions we take are based on evidence, not hunches, imagine how much more we can do. Of course, I still worry, but that's only natural, isn't it? In a world exploding with potential, the way you embrace analytics will greatly affect your business. At PwC, we help you take the guesswork out of your most important workforce decisions. We help you use data to generate insight. We help you to get it right. Bem, então, como é que podemos aqui definir People Analytics? Estamos, obviamente, a falar de utilizar dados para tomar decisões. E, portanto, este tema que, como vos dizia, tem estado no topo daquilo que são as prioridades da RH nos últimos anos, consiste em, de facto, compilar dados, métricas sobre as pessoas na organização e depois aplicar-lhes análises estatísticas, aplicar-lhes tecnologias para perceber o quê? As relações entre os dados, para conseguir identificar padrões, para conseguirmos tirar conclusões que nos permitam tomar decisões de forma mais informada. E, portanto, em relação precisamente a esta segunda parte da questão, que decisões é que podem informar, vimos aqui no vídeo vários exemplos de como a utilização de analytics, people analytics, analytics sobre as pessoas, nos permitem de facto informar decisões, tomar decisões mais objetivas sobre vários tipos de desafios que a gestão de recursos humanos tem. Seja, por exemplo, como vimos aqui, como é que eu posso identificar as pessoas certas para colocar numa determinada função, num determinado momento? Como é que eu posso saber o que é que motiva o meu talento de topo? Como é que eu posso reter os principais talentos? Portanto, tudo isto são questões que, de facto, com Analytics, podemos responder de uma forma mais fundamentada, mais objetiva e menos intuitiva. E, portanto,
Na definição de People Analytics, podemos dizer que temos aqui três grandes áreas em sintonia. Primeiro, os dados. Os dados são a base para podermos trabalhar em analytics, obviamente. E aqui muitas vezes temos aqui questões como, por exemplo, mas é preciso sermos data scientists? Não, não é preciso sermos data scientists, mas é preciso, de facto, desenvolvermos, e isto vai ser, e muitos estudos têm mostrado, em termos de competências do futuro, é um requisito nos RH, agora e no futuro, é de facto termos este pensamento crítico de trabalharmos com dados, de refletirmos sobre os dados, de aplicarmos análises aos dados. Análises, não estamos a falar de análises complexas, estamos a falar de análises que, se fizermos formação superior em psicologia organizacional ou gestão de recursos humanos, já ouvimos falar, e noutras áreas também, seguramente, correlações, diferenças entre grupos. Portanto, aplicando este tipo de análise, percebemos relações entre os dados, conseguimos tirar conclusões nos dados e ter uma atuação mais fundamentada. Agora, para responder a questões, mas questões que sejam relevantes estrategicamente. E, portanto, uma outra área que People Analytics inclui tem a ver aqui precisamente com a área dos tópicos estratégicos, com o negócio da organização. Vamos usar Analytics para resolver questões, para dar resposta a questões sobre a gestão de pessoas, mas que sejam relevantes para o negócio. E por último, temos aqui a área da gestão de recursos humanos, da investigação em gestão de recursos humanos e na área da psicologia das organizações, que é no fundo a nossa área. Nós também para sabermos que questões colocar, como vamos estudar um determinado problema, por exemplo, porque é que o turnover está a subir nos últimos anos, nós temos de perceber quais são os fatores que influenciam o turnover. Temos de perceber, por exemplo, que um dos principais fatores é a relação com a chefia. Então, colocar hipótese, será que há diferenças significativas entre chefias, entre managers na minha organização? Portanto, consiste de facto em usar dados para responder a questões relevantes para o negócio, explorando os dados, colocando hipóteses, testando essas hipóteses com base naquilo que é também a investigação e a nossa experiência dos temas da gestão de recursos humanos. E porquê que é um dos temas do futuro? Bem, porque efetivamente já está e vai continuar a influenciar muito aquilo que é esperado dos recursos humanos na organização, aquilo que vai ser a função RH. E aqui há poucos anos, portanto em 2021, a Harvard Business Review lançou precisamente aqui um estudo com aquilo que são as funções do futuro, aqui numa margem até 2030. E de facto, na altura, se calhar, havia aqui funções que nos pareciam muito estranhas e que hoje em dia já nos fazem sentido. Vemos aqui, por exemplo, o líder do futuro do trabalho. Quem é que hoje em dia já não ouviu falar sobre e ouviu webinars sobre o futuro do trabalho e como os líderes vão ter muita importância a redesenhar o que são as funções, como é que integramos a IA, funções aqui também como, por exemplo, HR Data Detective, portanto, conseguir aqui ter dados de RH. De facto, o futuro da função de RH passa muito por efetivamente incorporarmos dados e desenvolvermos este pensamento analítico para tomar decisões sobre as pessoas. E de facto, isso permite aos RH também cada vez mais criarem valor na organização. Para sermos um verdadeiro business partner, cada vez mais, sim, temos de conhecer o negócio, temos de conhecer os KPIs da empresa e temos de conseguir usar as métricas que temos sobre as pessoas para fundamentar decisões, colaborando, claro, com várias áreas da organização, seja a área financeira, seja a área legal, para de facto também usarmos os dados da melhor forma e da forma mais ética e mais compliant. Neste sentido, é de facto não só um tema de futuro, mas um tema que também vai contribuir para colocar os RH cada vez mais num posicionamento estratégico. Temos feito esse caminho, não é? Desde há muitos anos, quando se calhar éramos aqui um suporte até mais administrativo, até hoje em dia, em que temos realmente, já em muitas organizações, os recursos humanos com um posicionamento verdadeiramente estratégico. E a área de People Analytics vem ajudar claramente a consolidar esse posicionamento estratégico dos RH nas organizações. Bem, mas porquê dados? Porquê dados? Porque não tomar decisões de forma mais intuitiva? Quem é que toma, no fundo, decisões erradas sobre as pessoas? Bem, todos nós, na verdade.
E, portanto, é por isso mesmo que decisões em que estão em causa o negócio da organização, a justiça perante os colaboradores, portanto, é efetivamente importante contornarmos aquilo que são todos os nossos enviesamentos quando tomamos decisões enquanto seres humanos. E eles existem, de facto, aqui, segundo aqui a teoria da racionalidade limitada, bastante interessante, explica isto, porque é que temos de facto tantos enviesamentos e porque é que as nossas decisões intuitivas tendem a dar maus resultados, porque efetivamente o ser humano tem uma capacidade cognitiva limitada, não é? Não somos computadores, temos uma capacidade cognitiva limitada e vivemos num mundo cada vez mais complexo, com cada vez mais dados e em que temos tempo limitado para tomar decisões. E, portanto, esta conjugação, desde sempre, nos levou a ter de desenvolver atalhos, a simplificar as coisas. E essa simplificação, esses atalhos, digamos assim, para conseguirmos lidar com a complexidade e tomarmos as centenas de decisões que em cada dia temos de tomar, leva de facto aqui a enviesamentos. E muitos de vós já ouviram certamente falar, enviesamentos de tendência central ou o efeito diálogo, que afeta muito, por exemplo, o recrutamento. Portanto, há todo um conjunto de enviesamentos que nós, com estas limitações e no mundo complexo em que vivemos, temos de ter, mas que condicionam efetivamente as nossas decisões. Como tal, como tomamos decisões erradas, e para evitar, portanto, para tomarmos decisões o mais objetivas possível, que se traduzam em decisões mais justas para os colaboradores e mais vantajosas em termos do negócio, temos realmente cada vez mais de assegurar que recorremos a dados. Recorremos a dados, olhamos para o passado, percebemos padrões, tendências, para tomarmos melhores decisões para o futuro. E quando falamos de dados, aqui falamos de dados sobre as pessoas, dados sobre o capital humano, sobre os seus conhecimentos, as suas aptidões, as suas competências. Quantificar, por exemplo, o desempenho, o engagement, o absentismo, tudo isto são métricas-chave em RH e depois lá está aplicar-lhes um conjunto de análises estatísticas ou tecnologias que nos permitam realmente tirar conclusões, perceber padrões e informar a tomada de decisão. Na teoria isto parece fazer muito sentido, mas de facto há aqui um gap de maturidade mesmo entre os RH e outras áreas, quanto à utilização efetivamente de métricas. Estudos recentes apontam que apenas cerca de 10% das organizações são consideradas líderes e maduras em termos da utilização de People Analytics. O reconhecimento da importância está lá, cada vez mais, e uma percentagem muito significativa das empresas está a aumentar o investimento em People Analytics, ou está a expandir mesmo até as próprias equipas de People Analytics, mas apenas 37% dos líderes de RH participam efetivamente e ativamente em decisões estratégicas relacionadas com dados, embora a grande maioria reconheça a sua importância. Portanto, a importância está reconhecida hoje em dia, mas ainda temos aqui um caminho para fazer no que diz respeito à maturidade das organizações. E, de facto, o que os estudos mostram é que organizações mais avançadas têm quase 2 vezes mais probabilidade de alcançar resultados melhores de negócio de pessoas, portanto, maturidade em termos aqui da utilização de People Analytics. E em que é que se baseia, de onde é que os dados vêm? Implica, obviamente, ter aqui ferramentas robustas para recolher dados sobre as pessoas, antes de mais, portanto. E também aqui, nessas ferramentas, tem havido uma evolução exponencial, desde os tempos aqui há vários anos, onde se usavam testes em papel e lápis com bolinhas, até cada vez mais testes interativos e mesmo dashboards com recurso à inteligência artificial e analytics que nos permitam, de facto, visualizar os próprios dados sobre as pessoas de uma forma muito mais ágil para fundamentar as decisões. Portanto, no fundo, juntar aqui 2 coisas, a robustez e ter ferramentas que deem dados robustos, de qualidade, isto é essencial, mas depois ter também ferramentas, tecnologias que nos permitam usar de forma ágil, descomplicar, lá está, simplificar a utilização dos dados, mas de uma forma que torne as decisões objetivas. E, efetivamente, progredir aqui no nível de analytics na nossa organização. Portanto, e tipicamente considera-se a existência desde um nível mais operacional, vá lá, de informação em bruto,
até um nível mais descritivo, onde já conseguimos ter métricas e reportá-las. Estamos a falar aqui ainda do nível de reporting. Reportar, por exemplo, que o turnover tem aumentado nos últimos 3 anos, ou que o absentismo está a aumentar, ou que o engagement está a diminuir, ou vice-versa. Mas, portanto, aqui temos uma fotografia daquilo que já existe, em que podemos ver aqui evoluções e sabemos que é onde a maior parte das organizações está em termos de maturidade. Já existem algumas métricas, se calhar até já há alguns dashboards, conseguimos ver aqui a evolução, o estado atual, mas poucas estão a dar o salto para os níveis onde há realmente um valor acrescentado. E onde é que começa esse valor acrescentado? Quando começamos a entrar no nível do diagnóstico, a perceber porque é que isto está a acontecer. Sim, o turnover está a aumentar nos últimos 3 anos, mas porquê? Será que é algo global na organização ou não? Será que está centrado num ou outro departamento? Será que está centrado numa outra equipa, num ou outro manager? O conseguimos perceber as causas, o porquê que está a acontecer, usando métricas e fazendo as tais análises estatísticas, permite-nos perceber efetivamente então melhor aquilo que está a acontecer para conseguir predizer o que vai acontecer se não fizermos nada e prescrever então intervenções que permitam dar resposta aos problemas e tirar partido das oportunidades também. E, portanto, aqui o desafio é realmente saltarmos para este nível de valor acrescentado, como, por exemplo, temos aqui 3 casos práticos, que são exemplos pioneiros da aplicação de People Analytics nas organizações. Por exemplo, a Credit Suisse, que tinha um problema de retenção de pessoas, então fez um projeto de People Analytics para conseguir identificar o perfil das pessoas que saíam. Portanto, o perfil das pessoas em risco de saída. E a identificação desse perfil, quais eram as características que estavam associadas aqui à maior tendência para sair da organização, permitiu então identificar, nomeadamente dentro daqueles que consideravam talentos, aqui as pessoas com mais probabilidade de saída, as pessoas de risco de saída e investir em planos de retenção também de forma mais personalizada, mais eficaz. Ou, por exemplo, o caso da Best Buy, em que também, através de projetos de analytics, descobriu que existia efetivamente uma correlação entre o engagement das equipas numa loja, e a Best Buy, estamos a falar de uma cadeia de eletrónica norte-americana, portanto, como uma Vorta, uma Fnac, aqui em Portugal, e de facto, ao constatarem, de facto, ao verificarem que existia essa correlação entre o engagement das pessoas na loja e os resultados, os lucros da loja, conseguiram perceber efetivamente a importância de trabalhar o engagement e, portanto, aquilo que às vezes era visto como intervenções dos RH que não serviam para nada, isto de medir o engagement das pessoas, se elas estão comprometidas com a organização ou não, porque é que isso é relevante, passou a ter muita relevância de facto para os managers, porque perceberam a relação direta com os lucros das lojas. Ou por último, o caso da polícia holandesa, aqui num contexto de recrutamento, que conseguiu identificar a estratégia de recrutamento que trazia mais retorno à organização e, portanto, apostou mais nessas estratégias e conseguiu diminuir o turnover no primeiro ano de uma forma bastante significativa. Portanto, são exemplos do que podemos fazer de facto dentro daqui da área de People Analytics, com projetos relevantes para o nosso negócio, para a nossa organização. Outros exemplos de questões, por exemplo, quem é que são os high potentials na minha organização? As pessoas que serão os líderes séniores da amanhã. Será que existe igualdade de género? Qual será a performance de um colaborador daqui a um ano? Qual será a trajetória de carreira do colaborador Y nos próximos 3 anos? Para que áreas é que ele terá um fit maior? E agora, hoje em dia, fala-se muito em reskilling. Ou qual será o turnover da organização daqui a 2 anos? Portanto, ver também numa ótica de previsão e usar as métricas numa ótica de previsão. Uma outra questão bastante comum de se estudar é perceber aqui qual é o perfil dos top performers na organização em determinadas funções críticas. Se eu sei que numa determinada função crítica os top performers têm certas características que são aquelas que os distinguem dos outros,
Então, por exemplo, no recrutamento para essas funções, vamos privilegiar aqui a identificação dessas competências, dessas características que fazem a diferença para o sucesso. Portanto, estamos a falar de facto de estudar questões, perceber aqui padrões, relações entre dados, perceber, por exemplo, o desempenho por geografia, por senioridade, por género, se há cá diferenças significativas, será que há relações entre o desempenho e uma determinada ferramenta que eu uso no recrutamento, para ver se vale a pena continuar a usá-la ou não. Portanto, trata-se precisamente de pegar em métricas, de fazer análises que permitam perceber padrões, retirar conclusões e tomar melhores decisões. Hoje em dia, e nesta unidade curricular também abordamos essa parte, tiramos também partido das tecnologias para facilitar, tornar mais ágil aquilo que é a utilização dos dados. E, portanto, construir dashboards em Power BI, por exemplo, permite-nos efetivamente ter, desde logo, uma visualização daquilo que é o talento na organização, daquilo que são as métricas relevantes, como temos aqui alguns exemplos. Qual é a média do desempenho na minha organização? Posso ver por departamento, por manager, como é que está o absentismo, o número de colaboradores por geografia, portanto, aqui numa ótica mais descritiva, mas podemos usar também numa ótica mais prescritiva. Por exemplo, aqui é um exemplo de um dashboard que se pode usar em recrutamento, onde temos as funções parametrizadas na nossa organização, onde sabemos para cada uma delas quais são os critérios de sucesso, portanto, isto obviamente implica ter esses modelos de competências feitos previamente, mas depois, tendo aqui uma metodologia robusta, em que se recolhem dados com ferramentas robustas sobre esses critérios de sucesso, então a previsão da adequação das pessoas num recrutamento passa a estar muito facilitada. Portanto, os candidatos completam, por exemplo, os assessments, no dia seguinte chegamos e temos o nosso dashboard onde conseguimos ver para cada candidato. Isto é um exemplo apenas de um dashboard aplicado aqui à área da restauração. Podemos ver, por exemplo, os candidatos que eu avaliei num certo restaurante, portanto, ver individualmente, por exemplo, neste caso, o candidato 213, que fit é que ele tem àquela função para a qual foi avaliada, numa escala de 1 a 5, portanto, neste caso, por exemplo, temos um fit razoável, as competências que ele tem, portanto, onde é que tem aqui pontos fortes ou áreas de desenvolvimento para as competências que são as competências relevantes para esta função. Como é que ele se compara, este candidato, como é que se compara com a média de candidatos ou colaboradores que já desempenham a função, ou simplesmente, se tem um processo a decorrer, fazer aqui, como está aqui no canto superior, canto inferior esquerdo, fazer aqui um ranking dos candidatos. Portanto, tem vários candidatos em avaliação, fazemos aqui um ranking daquilo que é o candidato, os candidatos mais adequados, portanto, com um fit, desde o fit mais elevado até um fit mais baixo, em termos, portanto, de adequação à função para a qual estou a avaliar. Portanto, no fundo, trata-se de conseguir, com ferramentas robustas, obter dados e depois ter algoritmos preditivos, como é o caso aqui, e ter ferramentas como dashboards que nos permitam visualizar as conclusões que retiramos com base nesses dados. Não é, obviamente, não são os dashboards que vão tomar decisões, somos nós. Portanto, isto é informação que nós, os seres humanos, como decisores finais, depois utilizamos para fundamentar as nossas decisões. Portanto, a decisão continua a ser sempre nossa, mas, e voltando àquilo que víamos há pouco, da teoria de Simon, temos uma racionalidade limitada, não conseguimos processar toda a informação com que muitas vezes temos de usar para tomar decisões, portanto, temos estes facilitadores que nos permitam fazer esse processamento e termos dados, métricas objetivas sobre aquilo que são mesmo os critérios de sucesso para aquela função. E em função disto, então, fazermos a nossa análise e fundamentarmos as nossas decisões. Estas métricas, na verdade, também podem ser usadas para medir o ROI das intervenções em RH, ou seja, em que medida as nossas próprias intervenções estão a ter sucesso ou não.
E sabemos que medir o sucesso é uma parte importante da gestão baseada em evidências. Por exemplo, se eu fiz uma alteração num determinado processo de recrutamento, introduzi uma determinada ferramenta de avaliação que de antes não estava a usar, se eu tiver métricas, como por exemplo métricas de desempenho ou de turnover, eu posso ver, será que com a introdução desta ferramenta de avaliação houve uma redução no turnover no primeiro ano? Ou será que o desempenho melhorou? Ou será que a satisfação dos managers com os recém-contratados aumentou? Portanto, o ROI, o retorno do investimento, daquilo que são as nossas intervenções em RH, pode ser visto com as próprias métricas de RH, analisando o antes e o depois das nossas intervenções. E com isso também, fazer mesmo uma análise crítica aos nossos processos, perceber o que é que está a resultar, o que é que não está a resultar, evitar modas passageiras e pouco fundamentadas, que às vezes aparecem, mas que não têm fundamentação. E também assegurar orçamentos futuros, por exemplo, para novas intervenções. Na Best Buy, certamente vão ter orçamento para iniciativas que visem melhorar o engagement dos colaboradores, porque viu-se que há uma relação clara com aquilo que são os lucros das lojas. Portanto, seguramente vai haver mais disponibilidade para investimento nesse tipo de intervenção. Bem, obviamente um tema sempre importante quando falamos de analytics, quando falamos de inteligência artificial também, aqui na gestão das pessoas, é a questão ética. Portanto, obviamente que a qualidade dos dados, a robustez daquilo que usamos para fundamentar as nossas decisões é crítica. Se os dados estão enviesados, os algoritmos que vamos usar, as métricas que vamos obter vão estar enviesadas e certamente não nos vão permitir tomar melhores decisões. Portanto, esta é uma questão bastante relevante e se calhar muitos de vós já ouviram falar do estudo que muitas vezes se fala quando se quer dar um exemplo de como os algoritmos podem discriminar, portanto, na questão da Amazon, e é público, portanto, é um caso conhecido, em que realmente colocaram aqui inteligência artificial a fazer a avaliação de currículos e a sugerir candidatos para uma determinada função de liderança os decisores depois repararam que só a inteligência artificial só lhes estava a devolver, a dar candidatos do género masculino. O que é que estava a acontecer? Portanto, de facto, aqui usando a inteligência artificial e machine learning, estava a ir olhar para o passado e, de facto, olhando para o passado, dado que quase só existiam pessoas do género masculino em funções de liderança, ele tirou a conclusão que isso deve ser um requisito, um critério, e como tal estava a perpetuar esse enviesamento. Portanto, é muito importante, de facto, ter dados de qualidade. Nós próprios, o pensamento crítico, falávamos há pouco, aplicar aqui aos dados também, perceber em que medida os nossos dados possam estar enviesados ou não, para que não estejamos a usar os analytics no sentido de perpetuar enviesamentos que já existissem. E, claro, mantermos sempre a nossa dimensão humana, porque isso a inteligência artificial não tem ainda, esperemos que nunca. De facto, não tem aqui alinhamento com aquilo que são objetivos da humanidade e, portanto, devemos e podemos usar aqui os analytics para nos aumentar, digamos assim, para fazer aquilo que nós não conseguimos fazer tão bem, lidar com toda esta complexidade de dados e poder, de facto, ter decisões mais objetivas e deixar para nós a parte humana, a parte da ética, a parte de interagir com as pessoas do lado mais humano, para o qual podemos ter mais tempo se usarmos efetivamente também estas ferramentas naquilo que elas são boas. Ok, bem, sei que temos aqui um espaço para questões. Devolvo aqui a palavra à Beatriz e estou a dispor para qualquer questão que queiram colocar. Muito obrigada, professora Joana, por esta sessão tão esclarecedora. Vamos então passar agora ao momento de Q&A. Penso que já temos aqui algumas questões interessantes. Portanto, professora Joana, boa tarde e muito obrigada pela apresentação. Imaginando que uma empresa é muito frágil no tema dos dados de recursos humanos, até transversalmente, e quer começar a investir na área, como começar?
quais devem ser os primeiros passos, quais são as melhores ferramentas face à sua experiência e quem é que deve ser o owner deste projeto de dados. Muito bem. Bem, o primeiro passo é, eu costumo usar muito esta frase na unidade curricular de People Analytics, que é nós não podemos fazer omeletes sem ovos. E os ovos são os dados, as métricas. Portanto, esse é o primeiro passo. E de facto, nós vemos isso logo nas primeiras sessões. hum, as métricas que podem e devem ser implementadas para as várias áreas da gestão de recursos humanos. Portanto, o primeiro passo é esse: é criar uma estrutura de dados, é implementar métricas objetivas, recolhidas de uma forma que permitam ter confiança nos dados. Portanto, sim, esse é o primeiro passo. E isso é essencial para depois podermos ter todo este tipo de estudos. Quanto a quem é o owner, isso é uma discussão que se tem muito. A meu ver, de facto, aqui a área de People Analytics deve estar na área da gestão de recursos humanos, obviamente, nos RH. Agora, com grande intervenção e com grande colaboração de outras áreas. Precisamos da área de informática, seguramente, para nos ajudar a construir esta estrutura de dados. Precisamos seguramente da área legal, da área jurídica, para percebermos que dados podemos usar, para que fins, para assegurarmos que tudo o que fazemos é compliant. E, portanto, eventualmente até da área financeira, para podermos até segmentar algumas métricas. Portanto, é um trabalho de colaboração, mas, a meu ver, o owner aqui da área de Analytics são os RH. Ok. Muito obrigada, professora. Mais uma pergunta. Como garantir e assegurar que as nossas ferramentas são éticas e não criam enviesamentos? O facto de estarmos a controlar ou a avaliar se os dados estão certos nessas ferramentas não os torna menos ágeis? Uhum. Não, é essencial garantir a qualidade dos dados, obviamente. Como é que podemos fazer isso? Isso é uma competência que os RH têm de ter cada vez mais também, que é a capacidade para ter pensamento crítico e para avaliar aquilo que são, vamos chamar-lhe assim, os fornecedores dessas métricas. Se eu uso uma ferramenta de avaliação, por exemplo, para avaliar aptidões cognitivas, características de personalidade, competências comportamentais, eu tenho que aplicar este pensamento crítico, que vemos aqui nesta unidade curricular, à própria avaliação dessas ferramentas. Por exemplo, elas são robustas, elas têm manuais de investigação com estudos de precisão, com estudos de validade. Portanto, temos de ser críticos e temos de fazer essa auditoria, digamos assim, aos nossos fornecedores para assegurar que de facto as métricas são de qualidade. Já, por exemplo, podemos falar de outro tipo de métricas mais seguramente internas, por exemplo, a avaliação de desempenho. E aí é uma métrica muito usada também e onde às vezes também duvidamos se efetivamente as nossas classificações da avaliação de desempenho estão enviesadas ou não. Aí apostar, obviamente, na formação e em ter um bom sistema de avaliação de gestão de desempenho, bastante estruturado, com formulários estruturados de avaliação, em que os avaliadores tenham sido formados para fazer uma avaliação objetiva. Portanto, em todas as vertentes temos de assegurar aqui a qualidade das métricas. E por último, não, por último não, que entretanto surgiu outra. Tendo em conta a evolução do AI, qual o papel no futuro de People Analytics? Uhum. Eu vejo muito como os analytics e a inteligência artificial como aqui quase que irmãos gêmeos aqui numa simbiose perfeita, não é? Portanto, nós temos métricas, temos de ter métricas, temos aqui a possibilidade de criar analytics com base nessas métricas, lá está a perceber padrões, ter resultados em métricas, por exemplo, de fit à função, etc. Isso envolve, de facto, ter aqui analytics e saber equações preditivas, conseguirmos realmente ter aqui métricas para nos apoiar a tomar decisões, mas cada vez mais podemos usar a inteligência artificial como um auxiliar, sempre de uma forma ética e sustentada também. Por exemplo, dar-vos o exemplo aqui na área de carreiras e desenvolvimento. Nós podemos ter um dashboard em que a pessoa, os colaboradores, tendo feito um assessment, consigam ter acesso àquilo que são os seus pontos fortes e as suas áreas de melhoria, de forma fundamentada, não é? Portanto, avaliado com objetividade. E cada vez mais temos depois plataformas
com analytics, que mostram à própria pessoa os seus pontos fortes, as suas áreas de desenvolvimento, mas com funcionalidades de inteligência artificial incorporadas, em que a própria pessoa pode depois, em função dos seus resultados, pedir um plano de desenvolvimento, consultar com o apoio de um chatbot quais são os recursos que a organização dispõe e que são mais adequados para desenvolver as competências que tem para desenvolver, ter sugestões de planos de carreira. Portanto, podemos de facto aqui ter aqui um casamento perfeito entre os dois, sempre de uma forma muito ética, claro. Muito bem. E agora sim, por último, porque acredito que deve haver mais pessoas que se calhar têm esta pergunta em concreto. Quais é que são as ferramentas que a professora sugere em concreto, para terem os melhores resultados e os mais fáceis e ágeis de utilizar? Uhum. Bem, ferramentas depende daquilo que são as métricas. Quando falamos de potencial, e vimos aqui algumas questões que tocam nisso, não é? Portanto, quem são os high potentials? Bem, nós temos de ter, obviamente, ferramentas robustas de avaliação de quê? De aptidões cognitivas, portanto, capacidades de raciocínio, de competências comportamentais, como questionários de personalidade, de questionários de motivação, de questionários de engagement. Portanto, há vários no mercado, portanto, a SHL é líder aqui em termos desse tipo de ferramentas de avaliação, mas existem vários tipos de ferramentas, uma vez mais, aqui a importância é de facto identificá-las e depois ter uma análise crítica quanto àquilo que é a sua robustez. Já, por exemplo, se falamos de outro tipo de métricas como turnover, absentismo, aí é mais simples, portanto, aí é assegurar que na própria organização estão a ser recolhidas devidamente e estão a ser calculadas devidamente. Portanto, depende muito daqui, há tantas métricas, depende muito de facto de que tipo de Claro. métricas estamos a falar. Claro. Muito obrigada pelas respostas e esclarecimentos, professora. Acho que com esta pergunta damos por terminado o webinar. Em nome da organização, gostaria de agradecer à docente Joana Macedo, como é óbvio, pela excelente partilha e a todos os participantes pela vossa presença e participação. Esperamos realmente que esta sessão tenha sido muito útil e que vos tenha dado uma perspectiva mais prática e estratégica sobre a temática em questão que estivemos a falar. E caso pretendam saber mais sobre a pós-graduação em Strategic HR Practices, onde a Joana Macedo é docente, poderão consultar todas as informações através da página oficial do programa. Eu agradeço a todos, o resto um bom dia e dou aqui a palavra à professora Joana, que em princípio deve ter algumas palavras que quer deixar. Sim, com certeza. Agradecer a todos a presença e o interesse. Espero ter ido ao encontro do pretendido e despertar até, se calhar, um pouco mais de interesse por esta área e também pôr-me à disposição para quem quiser colocar alguma questão mais específica fora este webinar ou explorar algum ponto, esteja à vontade para me contactar. Muito obrigada, Joana. O resto um bom dia a todos e obrigada. Obrigada, até breve. Até breve.